Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como é que você está, meu irmão, minha irmã? Que bom, estamos na Semana da Família, colocando-nos na presença do Senhor, pedindo que, claro, o Senhor nos guarde, nos fortaleça e também derrame sobre nossas famílias muita bênção, muita paz e muita alegria. Vamos rezar junto, então, o Evangelho de hoje? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 5, depois vamos para o versículo 10 e depois vamos para o 12 ao 14, que vai dizer assim para nós. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, olha a pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos pareciam estar marcados ainda por tanta categoria humana de poder, de grandeza. Querem saber ali, diante de Jesus, quem ocupa o primeiro lugar. Mas Jesus, como sempre, ele vai indo e quebra as lógicas do mundo. Ele chama uma criança, você percebeu, né? Coloca no meio deles e diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Olha, meus irmãos, nós bem sabemos que a criança no tempo de Jesus não era símbolo de pureza apenas, mas também de pequenez, de dependência, de alguém que não tinha um poder, um status, nem prestígio. Ser como criança, então, é assumir a humildade radical de quem reconhece que tudo é dom, de quem vive com confiança total em Deus, sem arrogância, sem querer dominar. Jesus nos diz que o maior no reino é aquele que sabe ser pequeno, que serve, que confia, que não se julga mais importante do que os outros. E olha que Jesus continuou dizendo: quem acolher em meu nome uma criança como esta, é a mim que acolhe. Meus irmãos, aqui está o coração desse momento, reconhecer Cristo naqueles que são os pequenos, os que são vulneráveis, naqueles que estão esquecidos. É acolher os simples, os frágeis, aqueles que nada têm a oferecer. É acolher o próprio Senhor. Nós sabemos que não devemos desprezar nenhum desses nossos irmãos, porque a gente sabe que Deus estará sempre ali. Deus estará sempre agindo e também nos pedirá que também nós o imitemos na acolhida. Ou seja, aos olhos de Deus, cada pessoa tem um valor infinito, especialmente os pequenos, os desprezados. E olha só, ele vai concluir com uma belíssima imagem, né? Do pastor que deixa as 99 ovelhas no monte para ir buscar aquela que se perdeu. Ah, meus irmãos, isso é o coração de nosso Deus, um amor que não se resigna diante da perda de nenhum filho, um amor que vai ao encontro, que busca, que carrega nos ombros e que salva. E Jesus nos diz com clareza: do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Ora, meus irmãos e irmãs, então assim a gente olhando este evangelho e trazendo para a nossa vida hoje, a gente vai percebendo que é um convite para uma conversão. Vamos falar bem a verdade, né? Deixar de lado o orgulho, deixar de lado certa vaidade e aquela sede de grandeza, aprender com Cristo a sermos pequenos, humildes, confiantes.
Também nós somos ali convocados e chamados a também sermos responsáveis. Como temos tratado os pequeninos que Deus coloca também durante o nosso caminho? Será que nós temos acolhido os nossos irmãos, valorizado, cuidado com ternura? Ou de repente a gente tem desprezado pessoas que aos nossos olhos parecem insignificantes? Ô, meus irmãos, peçamos hoje ao Senhor um coração simples, né? Um coração misericordioso, que Ele nos ensina a viver com humildade, a reconhecer o valor de cada pessoa e a buscar sempre a ovelha que se perdeu. Pois este é o verdadeiro caminho da grandeza no reino dos céus. É feito de humildade, de acolhida, de compaixão. Então, que assim de fato nós o façamos. Imitemos o nosso Deus. Façamos com que todos sejam acolhidos no seu abraço redentor. E que desça sobre a sua vida, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus.